22. 2 Samuel, capítulo 22. Aleluia. Samuel, capítulo 22, 31. Glória a Deus. Davi, após ter vencido a batalha e pelo poder em nome do Senhor de derrotar os inimigos, ele fez um louvor a Deus. Vamos ler um pedacinho do que é a promessa de Deus para a vida de Davi. O que Deus fez a Davi, Ele fará sobre a tua vida, amém? O caminho do Senhor é perfeito, a palavra do Senhor é provada, Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Versículo 32. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é cocheiro, senão o nosso Deus? Deus da minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Ele perfeitamente desembaraça o nosso caminho. Você pode falar para o teu irmão, diga: o Senhor perfeitamente desembaraça os nossos caminhos. Ele quebra o arco, Ele quebra o arco e corta a lança. Ele, onde há lugares desassolados, o Senhor faz nascer plantação nova, verdes passos. Esse é o grande Deus que nós servimos. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó está aqui nessa noite. O doce Espírito Santo está aqui, o nosso Consolador. O homem das mãos juradas está aqui, porque Ele veio para tudo aquilo que está imperfeito, tudo aquilo que é problema, tudo aquilo que é dor, tudo aquilo que é empecilho. Ele vem perfeitamente fazer o melhor para nós. Amém? Amém? Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Feche seus olhos. Senhor Deus, vemos aqui nessa noite, Pai, para te cultuar e te bendizer. Ó Deus, viemos aqui porque Tu és a nossa única esperança. Mas, Senhor, não viemos aqui somente para pedir, viemos aqui para dizer que Tu és tudo, Tu és santo e digno, maravilhoso Jesus. Não há outro que se compare a Ti, Senhor. Grandiosas são as obras de Tuas mãos, e tudo que fazes, Senhor, é perfeito. E sabemos, Senhor, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que esperam em Ti. Ó Senhor, vem neste lugar. Vem sobre nossas vidas, vem sobre a vida do ministério de louvor, vem sobre a vida, Senhor, dos nossos irmãos. Ó Senhor, todo e qualquer atrapalho, todo
uma noite muito especial, onde o recado de Deus nos nossos corações, Deus vai falar comigo, Deus vai falar contigo, amém? Em nome de Jesus. Ele que trouxe a sua Bíblia, está compartilhando um trecho da palavra com os irmãos, no livro de Lucas, capítulo 18, verso 35, para a honra e glória do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Livro de Lucas, capítulo 18, verso 35, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. A palavra do Senhor nos fala assim, livro de Lucas, capítulo 18, verso 35. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado, junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus o Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no, para que ele calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse, e chegando ele perto, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Amém? Em nome de Jesus, neste momento você feche os seus olhos, se colocar na presença de Deus, para aquilo que o Espírito Santo tem para falar aos nossos corações, às nossas vidas essa noite. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Senhor, nós nos colocamos agora, Deus, na tua presença, Pai. Vem, Senhor, e fala com cada um de nós aqui, Senhor, essa noite, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, dá, Senhor, o teu recado aos nossos corações, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, tenha, Deus, a liberdade, ó Pai amado, trazendo, Senhor, a tua bênção, Senhor, a tua cura, a tua libertação, ó Pai amado, sobre as nossas vidas, sobre a vida das nossas famílias, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor, tu tem, Deus, a liberdade, ó Pai, para fazer aquilo que tu queres nesse lugar, aquilo que tu queres, Senhor, sobre as nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que tu se faça presente neste lugar, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, é o que nós te pedimos, desde já te agradecemos, Senhor. Que assim seja, meu Deus. Amém e amém. Os irmãos podem se sentar em nome de Jesus. Glórias a Deus. Hoje é uma noite de bastante chuva, mas nós estamos aqui porque nós queremos a nossa bênção, o nosso milagre em nome de Jesus. Essa palavra que hoje o Espírito Santo vem de encontro às nossas vidas, e a questão levantada neste momento é que qual a realidade que nós estamos vivendo? Qual a realidade que nós estamos vivendo, sendo sinceros diante de Deus? A realidade, meu amado, eu não conheço a tua vida, eu não sei o que está se passando. Os irmãos de igreja, na nossa comunhão, no nosso meio, em nossa família, a maioria se conhece, tua família te conhece o teu ser, conhece o que se passa contigo, mas dentro do teu íntimo, dentro da tua casa, é um lugar onde somente você e Deus sabe o que verdadeiramente se passa. No teu coração, somente o Espírito Santo de Deus tem acesso. Nos teus pensamentos, somente Deus tem acesso. A realidade onde nós estamos vivendo, a realidade que se passa contigo, meu amado, é somente você e Deus que sabe. Por isso eu te pergunto, será que nós cremos realmente em Deus? Será que nós cremos verdadeiramente naquilo que, nas promessas de Deus para as nossas vidas? A palavra de Deus hoje, de certa forma, tinha um cego parado, um cego onde ele não conseguia ver, onde tudo ao seu redor, ele não conseguia olhar, ele não conseguia conhecer a sua família, ele não conhecia o lugar onde ele estava próximo. A única forma que ele tinha de chamar e atrair a presença de Deus para a sua vida, de atrair a presença de Deus, atrair a atenção de Deus, era somente gritando. Ele não conseguia ver. Ele recebeu o seu milagre pela sua fé, ele recebeu o seu milagre porque creu. Muitas vezes no nosso dia a dia, a gente não consegue ver, a gente não consegue ter a nossa fé ativa, nós não conseguimos acreditar na nossa fé. A gente fala que nós cremos, nós falamos que nós cremos no Espírito Santo, que nós cremos no poder de Deus sobre a tua vida, no poder de Deus sobre as nossas vidas. Mas quando é, de certa forma, de nós chamar a atenção de Deus para a tua vida, de chamar a atenção de Deus para as nossas vidas, e que o céu se mova ao nosso favor, que os anjos de Deus comecem a velejar em teu favor, a gente tranca, a gente não consegue ir além.
A gente não consegue ir além porque, de certa forma, nós só acreditamos naquilo que vemos. Hoje o Senhor Jesus nos chama aqui, nos chama neste lugar, nessa noite onde nós deixamos os nossos afazeres, deixamos a nossa casa, deixamos o nosso lar, a nossa família, para nós ir além daquilo que os outros podem ver, além daquilo que até mesmo nós esperamos que Deus faça nas nossas vidas. Meu amado, hoje a tua bênção chegou, o teu milagre chegou. Basta você abrir o teu coração, abrir o teu entendimento para aquilo que Deus tem para tratar sobre a tua vida. Em nome de Jesus, hoje eu não sei qual é a realidade que se passa contigo, eu não sei qual é a realidade que você se encontra, mas Deus vai transformar as nossas vidas em nome de Jesus. O servo de Jericó, ele conseguiu atrair a presença de Deus, ele não conseguia ver nada, ele estava totalmente cego. E assim imaginou você com umas vendas nos seus olhos, não conseguindo chegar, não conseguindo ir além, sequer dar um passo, sequer dar um passo à frente. Mas a presença de Deus, quando vem de encontro ao teu viver, ela vai vir de encontro ao teu viver essa noite, você vai começar a viver na dependência da tua fé, na dependência até mesmo daquilo que você não consegue ver. E Deus vai desatar o milagre, Deus vai desatar a bênção na tua família, em nome de Jesus. De certa forma, quando se levantam os problemas na nossa vida, quando se levantam as adversidades, se levantam as barreiras do nosso viver, as barreiras até mesmo no nosso trabalho, na nossa família, no nosso dia a dia, as batalhas do nosso interior, a gente começa a questionar e dizer que Deus não está comigo, que Deus não está olhando para nós. Mas, meu amado, tenha certeza que Deus está carregando a tua vida, Deus está carregando a tua família na palma de suas mãos. Nada acontece por acaso. Mas o que realmente nos difere e o que realmente fez diferenciar esse cego, esse homem com problema, foi a postura dele diante do problema. A postura dele diante da barreira que se levantou sobre a vida dele. A postura que se levantou, a postura dele diante a barreira que foi colocada sobre a vida dele. Onde uma situação que não existia mais saída, uma situação onde de certa forma não tinha mais o que fazer, não tinha mais aonde ele olhar, não tinha mais aonde ele caminhar, não tinha mais a quem ele pedir ajuda. Ele pediu ajuda para os seus amigos, ele pediu ajuda para as pessoas que estavam ao seu redor e ninguém estendeu a mão. A única coisa que ele teve foi a atitude de gritar, a atitude de tentar mudar a sua vida, de mudar a sua história. E essa noite nós estamos aqui porque nós queremos mudar a nossa história. Nós queremos mudar as nossas vidas, mudar a realidade onde nós vivemos, mudar a realidade da nossa vida. Quando nós vimos aqui à frente, essa noite seja diferente. A nossa postura seja de sincero diante de Deus. E que verdadeiramente nós consiga atrair a presença de Deus para as nossas vidas. Chamar a atenção de Deus para aquilo que Ele tem, aquelas bênçãos que Ele tem sobre a tua vida. Muitas vezes a gente está buscando preencher os espaços da nossa vida, nós estamos buscando algo, a gente sai daqui para ir a algum lugar, receber uma pregação, receber alguma coisa, mas verdadeiramente nós não conseguimos nos quebrantar e nos humilhar na presença de Deus. Nós não conseguimos abrir o nosso coração verdadeiramente para Deus, para aquilo que Ele tem para fazer nas nossas vidas. Muitas vezes nós vivemos debaixo de uma cegueira espiritual. Nós não conseguimos ver além daquela situação, não conseguimos ver além do que os olhos humanos podem ver, não conseguimos ver além do que os outros estão dizendo ao teu respeito. As palavras lançadas sobre as nossas vidas, as palavras que os outros lançam, as palavras que falam ao teu respeito, falam ao nosso respeito, ela só vai ter poder se nós aceitarmos. Por isso, meu amado, que quando você receber alguma palavra do teu colega de trabalho, você receber alguma palavra do teu vizinho, você receber alguma palavra de uma pessoa próxima de você, que você veja que o inimigo está através daquela palavra, não aceite, não dê poder para aquela palavra na tua vida. Porque você dando legalidade a essa palavra, você vai estar dando legalidade ao inimigo, à frustração, ao desânimo. E isso Deus não quer na tua vida, meu amado. Por isso que hoje a nossa postura diante dos problemas, a nossa postura diante as adversidades tem que ser postura de vencedor, postura de povo de Deus, de filho de Deus, porque o melhor de Deus é para as nossas vidas, o melhor de Deus é para você, o melhor de Deus é para nós que estamos aqui buscando a presença de Deus, buscando o nosso milagre, a nossa bênção. Hoje, uma noite onde está acontecendo bastante chuva, quantas pessoas preferiram estar na sua casa,
com o seu fogão a lenha, preferiram de certa forma dar prioridade ao programa de televisão, deram prioridade a qualquer outra coisa, mas não estão de certa forma aliançados com o Senhor Jesus, aliançados com a presença de Deus, aliançados com aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Trocaram a sua bênção por simplesmente um momento qualquer. Não estou dizendo que não tenha valor esses momentos, mas claro que tem. Mas nós temos que ter na nossa mente, nós temos que ter nas nossas vidas, que a gente não tem que olhar para o homem. Nós não podemos estar firmados no que o homem diz ou o que o pastor fala, mas nós temos que estar firmados na rocha que é o Senhor Jesus. Nós temos que estar firmados nas bênçãos do Senhor Jesus para as nossas vidas, nas promessas de Deus. Olhar somente para o alto, não olhar para a direita, não olhar para a esquerda, para que nós se desanime, mas ter a certeza que Deus está no controle de tudo, para que essa cegueira espiritual, onde muitas vezes nós temos caminhado na igreja, temos caminhado no ministério, e de certa forma, quando nós chegamos a determinadas situações, a gente fica sem saber o que fazer, a gente fica sem saber o que decisão tomar, a gente não consegue ver além. É porque de certa forma nós falhamos muitas vezes. Nós falhamos em não estar com o nosso compromisso com Deus, não estar com o nosso relacionamento, como o nosso pastor diz, ter um relacionamento, ser o resultado de nossos relacionamentos com Deus. Muitas vezes nós somos o resultado das nossas escolhas e das nossas escolhas fracassadas. As nossas escolhas que nós tomamos têm a direção de Deus. As nossas escolhas onde nós tomamos sem pedir o controle de Deus, sem pedir se é da vontade de Deus, sem pedir se Deus está realmente conduzindo a nossa vida. Mas hoje Deus nos chama neste lugar, essa noite, nos chama diante deste altar para a transformação de nossas vidas, para a transformação de nossa família, transformação dos nossos lares, a nossa cura, o nosso milagre, a libertação que nós precisamos, em nome de Jesus, para renovar a nossa aliança com o Senhor Jesus. Por isso, meu amado, que você não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Não olhe também simplesmente para o pregador ou simplesmente para o homem, mas que verdadeiramente no ensinamento, aquilo que eu passo essa noite para você, é que olhe para o Senhor Jesus. Olhe para aquilo que Deus tem para você. Que você consiga cada dia atrair a presença de Deus para a tua vida. Despertar a atenção do Senhor Jesus para a tua vida. Despertar a atenção do Senhor Jesus para aquilo que realmente você necessita, para a tua família, para o teu lar, para a tua casa, para o teu trabalho, para os teus familiares. Como aquele cego fez. Aquele cego, ele conseguiu parar e interferir no caminho do Senhor Jesus. Ele conseguiu interferir na caminhada que o Senhor Jesus estava fazendo. Você já parou para imaginar o tamanho da fé daquele homem? Será que nós conseguimos fazer isso? Será que nós conseguimos, através do nosso louvor, através do nosso clamor, através de nossas vidas, nós conseguimos atrair a presença de Deus para este lugar, atrair a presença de Deus para as nossas vidas? Será que nós conseguimos despertar a sede de fome nos nossos corações? Aquele cego, a única forma que ele tinha, ele só podia gritar, ele só podia clamar. Muitas vezes nós somos perfeitos para atrair a presença de Deus, para despertar um louvor, uma adoração perfeita aos olhos do Senhor, uma canção perfeita aos ouvidos do Senhor. E de certa forma nós só lembramos do Senhor Jesus quando nós estamos no fundo do poço, quando nós não temos mais nenhuma saída, quando não existe mais nenhuma chance de algo melhor. Mas essa noite, que nós possamos, através da nossa vida, através da nossa oração, do nosso clamor, atrair a presença de Deus para a tua vida, interferir no caminho do Senhor Jesus, chamar a atenção de Deus para as nossas vidas, chamar a atenção do Espírito Santo para a tua vida, em nome de Jesus. Que neste momento você se levante e venha aqui na frente, já venha com postura de vencedor, para aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas, em nome de Jesus. Que essa noite seja uma noite onde o Senhor Jesus venha impactar as nossas vidas com a sua presença, em nome de Jesus. Apresente a Deus, seja sincero diante de Deus,
Sincero diante daquilo que Deus tem para fazer na tua vida, meu amado. Em nome de Jesus. O melhor de Deus está para vir sobre a tua vida, meu amado. Em nome de Jesus. Neste momento você coloca as suas mãos do lado do seu corpo, em nome de Jesus. Feche os olhos e comece a falar com o Espírito Santo de Deus. Comece a falar com Deus e atrai a presença de Deus para a tua vida. Muitas vezes não depende do pregador, não depende do pastor, não depende da pessoa que está ministrando, mas depende mesmo, é somente do teu coração, somente da tua fé, somente da tua postura, somente da tua atitude. O que verdadeiramente vai fazer com que a bênção alcance o teu viver, alcance a tua família, é o teu coração voltado para o Senhor Jesus. Em nome de Jesus, comece a falar com Deus neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, neste momento, Senhor, nós colocamos, Deus, agora na tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor está aqui, Senhor, as vidas, Deus, ó Pai, que clamam, Deus, pelo teu poder, ó Pai. Clamam, Deus, por mudança, Senhor. Clamam, Pai amado, por mais de ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu não conheço, ó Pai, eu não sei, Senhor, qual verdadeiramente a realidade, ó Pai amado, que se passa, Senhor, nessas vidas. Eu não sei, Senhor, qual a realidade dentro deste lar, Senhor, dentro dessas casas, dentro dessas famílias, Senhor, meu Deus, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, meu Deus, toda obra maligna, Senhor, neste momento, Senhor, nós amarramos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, faz, Deus, o teu querer, ó Pai. Tira, Senhor, tudo aquilo, Deus, que não provém de ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, coloca, Deus, ó Pai, a tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que a tua presença, Deus, começa, Senhor, Pai amado, a trabalhar nessas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, faz, Deus, o teu querer, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós não estamos aqui, ó Pai amado, simplesmente, Senhor, pelo homem, Senhor. Nós não estamos aqui, ó Pai amado, simplesmente, ó Pai amado, para marcar, Deus, ó Pai amado, mais um dia, Senhor. Mas nós estamos aqui, Senhor, porque nós estamos, Deus, aliançados contigo, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós necessitamos e precisamos de ti, Senhor. Precisamos de ti, Senhor, na nossa família, Senhor, na nossa casa, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor, faz, Deus, o teu querer, ó Pai. Vai de encontro, Senhor, a essas vidas, Pai. Vai de encontro, Senhor, a essas famílias, Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, neste momento, Senhor, eu quero, Deus, anjos guerreando, Senhor, Pai, em favor deste povo, Senhor. Anjos guerreando, Senhor, em favor dessas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, livrando, Deus, ó Pai, os seus caminhos, ó Pai. Livrando, Deus, Senhor, as suas vidas contra tudo aquilo, Deus, que não provém de ti, Senhor. Contra toda obra maligna, Senhor, meu Deus, meu Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, meu Deus, eu desamarro, Senhor, Pai amado, todas essas vidas, ó Pai, tudo aquilo, Deus, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que não provém de ti, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai amado. Toda, Senhor, a fofoca, Senhor, toda, Senhor, a mentira lançada, Senhor, Pai amado, sobre essas vidas, sobre essas famílias, meu Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, faz, Deus, o teu querer, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai amado, trabalha, Deus, ao nosso favor, ó Pai. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós necessitamos de ti, Senhor, e precisamos, ó Pai, da nossa bênção, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, cada vida que está aqui, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, faz, Deus, o teu querer. Faz, Senhor, Pai amado, o teu querer, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Meu Deus e meu Pai, trabalha, Deus, nas nossas famílias, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, acalma, Senhor, um anjo ao redor, ó Pai, para cuidar, para vigiar, ó Pai, para guardar, meu Deus e meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, Pai amado, aquela pessoa, Deus, que está com dificuldade no trabalho, Senhor, Deus. Aquela pessoa, Deus, que sente, Senhor, Pai amado, que sobre a vida dela, Senhor, há muita inveja, Senhor. Em nome de Jesus, tudo aquilo, Deus, que não provém de ti, seja quebrado, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, Pai amado. Ô, Senhor, aquela pessoa também, Senhor, que necessita, Deus, uma cura, Senhor. Que necessita, Senhor, do milagre, Pai amado. Que está, Senhor, com problemas de saúde, meu Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, tu és o médico dos médicos, Senhor. Faz, Senhor, o teu querer, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Faz, Senhor, o teu querer, ó Pai. Faz, Senhor, a cura, o milagre, a libertação, porque tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus, ó Pai amado, todo-poderoso. Tu podes, Senhor, todas as coisas, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, faz, Deus, o teu querer, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Faz, Deus, a tua obra, Senhor, meu Deus, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, Pai. Abençoa, Deus, essas pessoas, Senhor. Abençoa, Senhor, o teu povo, Pai, os teus filhos, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor, meu Deus, meu Pai. De todo o nosso coração, Senhor. Que assim seja, meu Deus. Amém e amém. Em nome de Jesus.
neste momento, nós possamos estender as nossas mãos e orar pela mesa, orar por essas chaves, por essas fotografias, em nome de Jesus. Que através desses objetos, vidas sejam alcançadas, a transformação de Deus aconteça, em nome de Jesus. Que seja uma legalidade para o Espírito Santo trabalhar nessas vidas, em nome de Jesus. Estenda a sua mão e comece a falar com Deus neste momento. Abençoe essas vidas em nome de Jesus. Se alguém não entregou, já pode passar a recolher. Se alguém ainda quer colocar a sua chave, a sua fotografia, em nome de Jesus, já não está passando no meio. Em nome de Jesus. Tem mais alguém? Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, de mãos, Senhor, levantadas, Deus, agora, Senhor, nós abençoamos, Deus, esses objetos, ó Pai. Abençoamos, Senhor, essas chaves, Senhor, essas fotografias, meu Deus, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, derrama, Deus, o Teu poder, ó Pai. Senhor, a gente não conhece, eu não conheço, meu Deus, mas Tu sabes, Deus, ó Pai. Tu sabes, Senhor, qual é a realidade, qual o problema, Senhor, enfrentando, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, ó Pai, amado, faz, Deus, a Tua obra, faz, Deus, o Teu querer, ó Pai. Que toda, Senhor, a obra maligna seja quebrada, Pai amado. As correntes do inferno sejam destruídas, meu Deus, meu Pai. Em nome de Jesus, ó Pai amado, faz, Deus, o Teu querer, ó Pai. Trabalha, Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, ó Pai. Abençoa, Deus, esses lares, ó Pai. Abençoa, Senhor, ó Pai amado, essas fotografias, ó Pai. Esses documentos, Senhor, meu Deus, meu Pai. Essas peças de roupa, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai amado. Trabalha, Deus, ó Pai amado. Faz, Deus, o Teu querer, ó Pai. A Tua bênção, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa poderosamente, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que através, ó Pai, desses objetos, Deus, vidas sejam alcançadas, Senhor. Vidas sejam transformadas, libertadas pelo Teu poder, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, faz, Deus, o Teu querer poderosamente, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor, ó Pai. Te agradecemos desde já, Senhor. Que assim seja, meu Deus. Amém e amém. Em nome de Jesus. Hoje é sexta-feira, nós também vamos estar abençoando, como foi na sexta-feira passada. Os irmãos sobem por aqui. Nós vamos estar aqui orando em nome de Jesus e abençoando com o óleo. Amém? Em nome de Jesus, já pode organizar a fila, já pode